Em nome da Socegas, está no ar o Saúde e Bem-Estar de hoje. É verdade, estamos recebendo hoje o doutor Marcelo Campos, diretor do Programa de Prevenção de Morte Súbita. E também o doutor Gustavo Lima, diretor administrativo da Socegas. Sejam bem-vindos no Carmen Flores com você deste sábado. Muito obrigado. Nós estamos com uma série de perguntas já, né, Carmen? Verdade. Nós queremos saber dos atletas de fim de semana, que eu sou a própria, né? A gente corre a semana inteira, quando chega no fim de semana quer botar o corpite em ordem. É possível? Sem riscos? O cuidado que a gente tem que ter no fim de semana, principalmente nas pessoas com mais de 35 anos de idade, e que não tem o costume ou a regularidade de ter uma prática de exercícios idealmente recomendada, é que essa pessoa, no final de semana, quer tirar o atrasado do mês ou do ano. Então, ela começa a fazer exercícios vigorosos que não são habituais para ela. E como agravante, ainda tem a associação com fumo, com bebida alcoólica, com comidas mais pesadas, como churrasco e coisa e tal. No final de semana é o que mais acontece. E aí, isso associado pode trazer complicações. E as altas temperaturas agravam esse Principalmente. estado? Principalmente. O calor, como está fazendo atualmente, ele é um agravante de risco para a prática de exercícios em qualquer ambiente que não seja refrigerado. Mas, doutor Gustavo, me diga uma coisa. A pessoa que não pode fazer exercício, não tem tempo durante a semana, viaja toda semana e o único tempo que ele tem é o final de semana. Como fazer? De manhã cedo? Como se faz, doutor Gustavo, para a gente poder também ter um pouco de exercício no final de semana? Não vamos deixar as pessoas dizer, não vou fazer porque eu não posso. Só porque é o final de semana? Só porque o Marcelo disse que não pode? Não, a pessoa deve fazer atividade física e o mínimo que ela fizer já é melhor do que não fazer. Se ela só pode fazer ao final de semana, ela não vai estar fazendo a atividade física ideal, mas ela vai estar fazendo alguma atividade física. Ela tem que procurar, nesse momento, fazer de uma maneira que ela não venha tirar o atrasado, como o Marcelo falou, de todo o resto da semana. Ela vai ter que fazer uma atividade física moderada, de média moderada carga, para se condicionar ao final de semana de forma regular. Quando ela puder, mudando seu estilo de vida, treinar ou fazer atividade física mais vezes por semana, ótimo, seria o ideal. O ideal seria, a grosso modo, 150 minutos de atividade física moderada durante a semana. 150 minutos, esse seria o ideal. Esse seria o ideal. O mínimo ideal? O mínimo ideal. Nossa, nós vamos ter que malhar muito. A Organização Mundial de Saúde preconiza que serão 5 vezes na semana, né? Então, fecha esses 150 minutos semanais. Esse é um trabalho que a Socegas hoje faz. A Socegas, ela tem, na verdade, múltiplos departamentos e hoje a gente funciona como uma estrutura multidisciplinar. Então, a gente orienta as pessoas que têm que fazer uma prevenção. O ideal é até que se o indivíduo sente alguma coisa, se ele tem alguns sinais de alerta, ou se ele tem desconforto no peito, se ele tem uma falta de ar, se ele tem uma tontura, qualquer coisa diferente durante a prática do exercício, ele deve procurar uma avaliação médica. Além disso, por que da questão multidisciplinar? Porque o papel do educador físico, no sentido de como planejar o início do treinamento físico dessa pessoa e depois a progressão para cargas maiores também é fundamental, assim como o papel de uma nutricionista para orientar a adequação da alimentação. Então é uma coisa que depende de vários profissionais com o mesmo objetivo. Como é que alguém que está nos assistindo pode ter essas informações das Socegas? Na verdade, a gente tem algumas coisas em mente, a gente está planejando botar algumas informações no nosso site da sociedade mesmo, isso já está em projeto em vias de finalização, que são rotinas da prática de exercício, como fazer, e os departamentos esses da educação física, da nutrição, já têm algumas coisas no próprio site, então a pessoa pode acessar o site da Sociedade de Cardiologia e obter essas informações, tanto de como iniciar um exercício, o que cuidados tem que ter e, de preferência, fazer uma avaliação com qualquer médico da nossa sociedade. Né? Importante isso. Até porque esse mal-estar súbito não é tão súbito assim, ele dá alguns sinais. Alguns sinais em que as pessoas às vezes não veem, né? A gente ignora, né? A gente finge que não vê, mas eles estão lá. Mas acima de 35 anos é a categoria Master. Então, nessas pessoas que têm alguns fatores de risco, por exemplo, obesidade,
hipertensão, história familiar de cardiopatia, tabagismo, diabetes, essas pessoas têm um risco maior de ter algum problema cardíaco. Então, antes de começar uma atividade física, elas devem fazer uma revisão, uma investigação de saúde. Se a pessoa já tem algum sintoma, bom, então isso fica muito mais importante. Se a pessoa tem dor no peito, se a pessoa tem falta de ar, se a pessoa tem palpitações, que significa a pessoa sentir o próprio batimento cardíaco, que não deve sentir, se a pessoa tem tonturas ou desmaios, se a pessoa toma medicações cardiovasculares, bom, nessas situações, a pessoa, antes de começar a fazer uma atividade física, ela deve fazer uma investigação clínica. O cansaço que as pessoas de mais idade, principalmente, queixam-se muito do cansaço, dor nas pernas, aquele cansaço mental. Isso não está nada de... Não, está relacionado. Muitas vezes o cansaço é um sinal de alerta de um problema cardíaco pulmonar. Muitas vezes o cansaço por si só pode representar o sedentarismo, mas por outro lado, em muitos casos não. A pessoa pode estar com algum problema cardíaco pulmonar, como eu já falei, que ainda não foi diagnosticado, que ainda não foi avaliado. Aquela escadinha que a gente sobe, às vezes já fica faltando Principalmente ar, né? se esse cansaço ou esse sintoma que seja, ele for bem caracterizado no momento que a pessoa faz algum tipo de esforço físico. Eu vou fazer tal atividade, como varrer a casa, ou eu vou lavar a roupa, ou eu vou fazer alguma caminhada, esse tipo de coisa provoca algum aparecimento de sintomas, isso é um sinal de que essa pessoa deve procurar um médico. Você falou em varrer a casa, fazer trabalho. São as mulheres que estão nos assistindo que fazem isso também. Tem homens que hoje também já cuidam da casa e varrem a casa, mas tem produtos que, tem serviços, no caso, que são favoráveis à prevenção. Tem estudos mostrando, claro, que eles a atividade doméstica, digamos, ela não é tão equivalente assim a um exercício físico programado, mas com certeza ele é superior ao sedentarismo. Então, a pessoa que tem uma rotina diária de fazer uma atividade, de limpar a casa, de lavar louça, lavar roupa, esse tipo de coisa. Cortar grama na rua, na praia. Principalmente. Esse tipo de esforço, ele é considerado atividade que gasta energia, física, né? E que tem, muitas vezes, um equivalente a um exercício programado. O cortar grama na praia, por exemplo, já é, muitas vezes, não sendo essas máquinas elétricas, um esforço bem considerável. Vou te ajudar, Carmen. O andar de bicicleta na praia é muito bom. Claro, isso a gente enfatiza. Isso já é exercício, né? A prática do exercício, ela é benéfica. Isso a gente sabe que sim. E com certeza todo mundo deveria adotar esse tipo de prática. A gente só quer chamar a atenção que se sentir alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, procure uma avaliação médica. E, preferencialmente, procure também a orientação de um professor de educação física. Na realidade, antes mesmo de sentir, antes de começar a fazer exercício, já procure uma avaliação, né? Para já ir com tudo, né? Uma coisa, doutor Marcelo, que é incrível. A gente está vendo as meninas da corte do carnaval aqui de Porto Alegre, são belas, são magérrimas, mas acontece muito que os jovens hoje, as crianças, são obesas já. As meninas que a gente diz o efeito Coca-Cola, que tem uma alimentação completamente desregrada, aqui, né? Gordurinha ali, sabe? Então é incrível como o jovem hoje ele não tem mais aquele, a não ser elas que estão aí belas, maravilhosas. Isso é uma característica, como o Gustavo tinha dito, que vem acompanhando a evolução do homem, né? Então, antigamente, a criança brincava na rua, jogando futebol, subindo em árvore, brincando de pegar, de esconder. Hoje, a maioria exerce brinquedo em casa, no computador. Ficam na frente do computador então, e jogando videogame. Praticamente. Certo. E associado a uma alimentação inadequada. Quer dizer, é tudo lanche, é tudo alimentação industrializada. Não comem frutas, verduras, esse tipo de coisa praticamente zero. Então, associado à inatividade, isso vem trazendo a obesidade e o aparecimento de fatores mais complicantes, como diabetes e colesterol em nossas crianças e adolescentes. Então, acho que é uma recomendação, né, doutor, que os pais tenham esse cuidado, porque os jovens, as crianças e os jovens hoje, a gente vê muitas crianças obesas. Então, quando eles chegam aos 35 anos, que já começa o risco, só que eles já vêm de um histórico de obesidade, acima do peso. Os levantamentos do Ministério da Saúde apontam para que 1 a cada 5 crianças tenham um peso
excessivo no Brasil. E além disso, o Ministério da Saúde também aponta para que na população geral das grandes capitais brasileiras, de 30% a 50% não façam atividade física adequada, ou sejam inativos fisicamente. E isso mostra a importância, ressalta a importância do problema. A nossa sociedade faz com que cada vez a gente faça menos exercício e por isso que a gente tem que se puxar e se forçar para tentar não ser esportista de final de semana, para tentar fazer 150 minutos de atividade física semanal e que essa atividade física seja bem controlada, que ela comece de forma leve e vá aumentando gradualmente para que com isso se diminua a obesidade, se diminua a hipertensão, que se melhore diabetes e níveis de glicose, para que se fortaleçam os músculos e os ossos, diminuindo a osteoporose. E hoje já tem trabalhos até demonstrando que a atividade física diminui o risco de câncer, câncer de mama e até mesmo câncer de cólon. Então a atividade física está sendo relegada a segundo plano em detrimento da nossa saúde. Quando ela é da maior importância. Quando ela é da maior importância. Na realidade, hoje nós temos que ter esse cuidado da atividade física em todas as idades. E, né, principalmente desde criança, que começa uma educação, porque ela é um vício. A atividade física nada mais é do que um vício, né? Desenvolve o hábito, desenvolvendo na infância é muito mais fácil de manter na idade adulta, né? Porque eu, pelo menos, eu sinto necessidade. Claro. Não é que a atividade física tem um prazer, não uma obrigação, né? Já que a gente vai ter que fazer tortura. Sempre é o melhor para a saúde, que a gente faça um pouquinho todo dia aí, curtindo, ficando bonita, corpão, né? Levanta a autoestima da gente. Exatamente isso. Às vezes os resultados. Às vezes os pacientes perguntam para nós qual é a melhor atividade física. A melhor atividade física é aquela que lhe dá mais prazer, aquela onde se sente melhor. Pode ser dançar, pode ser qualquer coisa, mas que agrade e a pessoa possa fazer sempre. Exatamente. Claro que tem atividades físicas que podem trazer riscos a certas pessoas. E daí, nessas atividades físicas é que nós temos que atuar. Essa atividade física não é indicada para o senhor, essa atividade física não é melhor no seu caso e assim por diante. Bom, então todas essas informações a gente pode ter muito mais vendo no site da Socergs, que vai ter informações a esses aí. Então a gente queria agradecer mais uma vez o apoio da Socergs, que está mostrando para o nosso telespectador coisas realmente que faz bem à saúde, aquilo que nós devemos de realmente usar isso no nosso dia a dia para a gente viver mais e melhor, não é? Exatamente. Muito obrigada, doutora, pela presença de vocês. Foi um grande prazer. E no próximo bloco, Carmen, temos as belezas da corte do Carnaval de Porto Alegre.